Mas esses acontecimentos, catastróficos por um lado e inevitáveis por outro, é que deram condições para que a vida e o planeta sejam o que são hoje. O fim dos dinossauros significou o fim dos grandes predadores carnívoros, permitindo que formas mais indefesas se desenvolvessem, surgissem as primeiras espécies que evoluíram até o surgimento do Homo sapiens e do homem atual. Os dinossauros surgiram, então, há 230 milhões de anos, no período Triássico, se diversificaram, atingiram o seu ápice no Jurássico, o Jurassic Park, e, por volta de 65 milhões de anos, uma catástrofe praticamente acabou com eles. E essa catástrofe, ao que tudo indicam as evidências, foi causada pela queda de um meteorito, que tem evidências de uma grande cratera no Golfo do México, que teria causado uma grande catástrofe em nível mundial, que acabou praticamente com todos os grandes dinossauros, os dinossauros mais famosos. Mas se a gente considerar que as aves são dinossauros, então na verdade eles continuam aí. As aves são aqueles dinossauros que conseguiram sobreviver a essa grande catástrofe de 65 milhões de anos atrás. O tempo ficou feio naquela época. Não quero nem lembrar. Ao longo da sua história, a Terra passou por vários eventos de eras glaciais e todos os efeitos, digamos, catastróficos em relação à vida. Durante eras glaciais, a temperatura média do planeta diminui, o nível dos oceanos baixa muito devido ao acúmulo de gelo, e esse gelo vem da evaporação da água dos oceanos. Se não tivesse havido aquele impacto do meteoro ou asteroide no final da era mesozoica, provavelmente nós não estaríamos aqui, o mundo ainda seria dos dinossauros, não é? Então, ao longo de toda a história da Terra, aconteceram vários eventos fortuitos desses, E certamente eles vão ocorrer de novo no futuro. Alternâncias entre períodos de aquecimento global e depois resfriamento global, impactos de meteoros, todos esses fenômenos vão continuar acontecendo ao longo do futuro da Terra e certamente vão afetar o desenvolvimento da vida. As causas das extinções, existem muitas teorias, inclusive uma que eu publiquei, que é sobre o papel das infecções, em relação principalmente à megafauna sul-americana, que se extinguiu algum tempo após a chegada dos imigrantes da América do Norte. Certamente as infecções que eles trouxeram com eles tiveram um papel preponderante nessa extinção deles, principalmente os grandes mamíferos, que foram os que se extinguiram. De modo que é muito difícil de prever o que vai acontecer, qual o grupo orgânico que virá depois do homem, Porque nós um dia passaremos em um outro grupo. Pode-se dizer assim que os grupos orgânicos, eles crescem, atingem um máximo desenvolvimento, depois eles entram em declínio, mas a vida segue em frente. Um outro grupo ocupa aquele lugar e vai adiante. Se você pensar em termos de meteoro, por exemplo, outros fenômenos naturais, como erupção vulcânica, que também pode ter sido uma causa importante de extinção, no fundo isso leva a uma modificação ambiental muito profunda. Significa assim, modificando as condições ambientais, principalmente cinza, que vai para a atmosfera e a estratosfera e fica muito tempo na atmosfera, isso leva a um abaixamento da temperatura da Terra, a diminuição da insolação, uma série de fatores. Tudo isso faz com que as plantas, em primeiro lugar, venham a crescer menos e até se extinguir. Isso leva à extinção dos herbívoros, e os herbívoros são o alimento dos carnívoros. Então é uma cadeia sucessiva de acontecimentos. Agora, os animais normalmente eles não morrem de fome. Quando baixa muito as defesas, por falta de alimentação, os patógenos que levam à extinção dos grupos. Então tudo está relacionado, na realidade, é uma cadeia de múltiplos fatores. A ciência procura entender as origens e busca maneiras de preservação da vida. O código genético, o DNA, que é um conjunto de informações sobre o que somos e o que seremos, a que espécie pertencemos, o que herdamos e vamos deixar de herança,
hoje está no centro do interesse científico. Pesquisas sobre esse código criam esperanças e curiosidades. A possibilidade de reconstituir um ser vivo a partir do seu código genético foi muitas vezes tema de filmes de ficção, despertando nossa imaginação. Reviver um dinossauro a partir do DNA retirado desses restos fósseis é uma dessas possibilidades hoje ainda muito distantes. Já se descobriu ossos de tiranossauro que deu para tirar amostras de matéria orgânica. Então foi possível recuperar células sanguíneas, né, e proteínas de tiranossauro. Agora, daí a conseguir reconstituir um DNA completo de um dinossauro e a partir desse DNA reconstituir um dinossauro é uma grande distância. E finalmente, mesmo que conseguisse fazer nascer um dinossauro, né, todos nós só sobrevivemos porque a gente tem bactérias dentro do nosso organismo que realizam funções vitais. E se a gente gerasse um dinossauro, ele nasceria sem nenhuma dessas bactérias, sem nenhum desses micro-organismos que fazem parte do nosso dia a dia atual. Então, em resumo, cada organismo ele pertence à sua época. Pelo menos por enquanto, né? É uma grande ideia, mas para um filme. Já pensou eu, um artista de cinema? Quem diria, hein? Uma forma de reviver os grandes vertebrados pré-históricos é a computação gráfica. No cinema de algumas décadas atrás, os dinossauros que nos assustavam e impressionavam, hoje, parecem bonecos de brinquedo. Atualmente, cada vez mais realistas, os dinossauros virtuais nos deixam sentir, viver e temer a era que eles viveram. O processo de reconstrução virtual, ele começa a partir da análise do fóssil que vai ser desenvolvido e da descrição que é feita pelo pessoal da paleontologia. Então, o processo de reconhecimento de um novo fóssil, né, que é coletado, após essa preparação mecânica e estudo anatômico detalhado, vai se partir para uma comparação, né, com tudo que já foi publicado de artigo científico na literatura sobre organismos semelhantes a esse nosso fóssil. E com isso, então, a gente consegue, com base nas feições da anatomia óssea, saber se ele é parecido ou se ele é diferente dos fósseis já conhecidos e aí, então, definir se a gente está tratando de uma nova espécie ou de uma espécie já conhecida que pela primeira vez apareceu, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Nós pegamos e vamos analisar cada pedaço desse fóssil, cada osso, eu vou analisar as inserções musculares e a partir disso, a partir de um estudo de anatomia comparada com outros animais que vivem atualmente, se vai compor o animal. E também fazer estudos biomecânicos, a parte de como caminhava, como se mexia, o que comia, tal. Então, todo o material que tiver disponível a gente vai assimilar. Para começar a reconstituição, a primeira coisa que se faz é colocar, no caso, em várias vistas ortogonais, colocar modelos que vão servir de base para a construção do animal. É criada uma forma poligonal básica e depois essa forma ela vai ser partida e vai ser subdividida de acordo com a anatomia para poder permitir a animação mais tarde, para que corresponda exatamente à locomoção, ao jeito de atacar, ou de se mexer, ou de sobreviver, como esse bicho vivia, até se tiverem pegadas desse bicho também. A partir das pegadas a gente pode saber qual é a velocidade. Então eles já vêm com toda a parte, vamos dizer, mais específica da paleontologia, cada detalhe que tem, que vai deixar o bicho mais real. Computadores cada vez mais poderosos permitem reconstruir de modo virtual esses animais. Fazer uma reconstrução digital de um animal desses é um processo muito demorado, que na realidade ele pode variar de uma semana até um mês ou 2 para cada animal. Eu acho que a reconstrução virtual ela ajuda a uma melhor compreensão do que foi o animal, de como ele vivia, etc. Quer dizer, tu tem uma via de duas mãos. Na verdade, tu tem os dados que são fornecidos pelo pessoal da paleontologia e os próprios programas 3D permitem testar certas teorias ou testar certo tipo de parametrização ou até de movimentação, seja de músculo, seja de ossos, e que isso, fazendo o somatório de todos esses parâmetros no computador, ele é possível de ver o bicho como um todo. A era dos dinossauros terminou há 65 milhões de anos.
E ainda hoje nos impressiona e nos faz entender como somos frágeis e indefesos, e ao mesmo tempo como o homem, com sua inteligência, se tornou a espécie dominante. No entanto, é preciso ver o que estamos fazendo com o nosso ambiente e o nosso planeta. Fazemos parte de uma etapa do desenvolvimento da vida. Existimos há pouco mais de 200 mil anos. É sobre essa nossa verdadeira dimensão que devemos refletir, sobre o delicado e maravilhoso planeta azul em que vivemos.